você ser um profissional multitarefa, na verdade, acaba destruindo com a sua produtividade, inclusive com a sua capacidade de raciocinar, aumenta a sua ansiedade, seu estresse. Então é algo que acaba, a gente imagina que é algo bom, que é algo positivo, até se orgulha de ser um profissional multitarefa, mas isso na verdade está acabando com a sua produtividade, acabando com a sua qualidade de vida dentro da área fiscal e tributária. Eu vou te explicar por que isso acontece. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos e, com isso, se transformar num profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: como vou transformar horas em minutos se não tenho tempo para nada? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar do workshop Transformando Horas em Minutos, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar as 4 coisas que você precisa saber para acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. Esse evento vai acontecer de 6 a 10 de dezembro, e você pode se inscrever clicando no link aqui abaixo desse vídeo ou no link da bio do meu Instagram. Após fazer a sua inscrição, você vai cair numa página de obrigado com um botãozinho verde e clica nesse botão lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Então vamos lá começar a nossa live de hoje. O primeiro tópico que eu trago aqui é qual a principal causa da falta de tempo. Na maioria das vezes que a gente reclama que não tem tempo, que a gente não tem tempo nem para se esforçar, na minha visão, isso não se dá muito pelo excesso de atividades que a gente tem para fazer, mas sim pela falta de organização. E essa desorganização, muitas vezes, ela vem disfarçada de uma coisa boa que a gente conhece hoje como multitarefa. Então, na minha visão, a principal causa da falta de tempo dentro da área fiscal e tributária, ela vem justamente da multitarefa. Eu vou explicar para você o porquê disso. Então, primeiro eu quero explicar, desambiguar, o que é que significa ser um profissional multitarefa e o que não é ser um profissional multitarefa. Então, o primeiro ponto aqui é o profissional multitarefa, que é aquela visão que a gente tem, é aquele profissional capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, aumentando sua produtividade, conseguindo fazer mais em menos tempo. Mas, infelizmente, isso é uma ilusão, porque, na verdade, tem vários estudos hoje comprovando que você ser um profissional multitarefa, na verdade, acaba destruindo com a sua produtividade, inclusive com a sua capacidade de raciocinar, aumenta a sua ansiedade, seu estresse. Então é algo que acaba, a gente imagina que é algo bom, que é algo positivo, até se orgulha de ser um profissional multitarefa, mas isso na verdade está acabando com a sua produtividade, acabando com a sua qualidade de vida dentro da área fiscal e tributária. Eu vou te explicar por que isso acontece ao longo dessa live. E o que é que não é ser um profissional multitarefa? Essa visão equivocada e ilusória que a gente tem de ser um cara que faz várias coisas ao mesmo tempo, que domina muitas coisas. É aquele profissional que, por exemplo, ele trabalha no setor fiscal, conhece o setor contábil, conhece também o setor pessoal. Então, esse não é um profissional multitarefa, ele seria um profissional polivalente, digamos assim. E por que essa multitarefa ela arruina a sua produtividade, ela acaba com a sua produtividade? Por que eu estou te dizendo isso? Primeiro ponto da multitarefa, que ela prejudica a gente, é que ela acaba com a nossa concentração. Não é muito difícil de entender isso, porque imagine que você tem várias coisas para fazer ao longo do dia. Todos nós temos várias coisas. A diferença é que uns abordam isso caso a caso, vão fazendo uma coisa de cada vez, e outras pessoas acabam querendo fazer tudo de uma vez só. Então, se você pegar, por exemplo, um computador, que tem vários processadores, ele aloca esses processadores em várias tarefas. Só que ele trabalha, normalmente o computador tem um processador, só ele trabalha um pouquinho numa tarefa, um pouquinho outra, um pouquinho outra. E é mais ou menos assim que a gente atua quando a gente lida com multitarefa. A gente não tem capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Toda regra existe uma exceção, mas, via de regra, normalmente a gente não tem essa capacidade de, por exemplo, estar apurando imposto, enviando um e-mail, respondendo uma mensagem de WhatsApp ao mesmo tempo.
para uma pessoa diferente. A gente não possui essa capacidade. Então, o que a gente faz no final das contas? A gente vai mudando o nosso foco de atenção um pouquinho de cada vez, um pouquinho em cada tarefa. E esse processo de ficar mudando de foco acaba muito mais prejudicando a nossa produtividade do que ajudando. Você até se sente produtivo. Parece que você, cara, hoje eu já fiz 20 coisas. Só que na verdade você começou 20 coisas, você está envolvido com 20 coisas. Mas quantas vezes você já terminou o dia com aquela sensação de que, cara, eu trabalhei pra caramba, trabalhei bastante, mas eu sinto que não produzi nada. Você termina o dia com aquela sensação de ansiedade, com aquela sensação de cansaço e com aquela frustração porque eu não consegui produzir. Tipo, para trabalhei tanto que chegando no final do dia eu sinto que não fiz absolutamente nada. Então você se ocupou, você passou a maior parte do seu dia se ocupando, fazendo diversas coisas, mas isso não necessariamente quer dizer que você foi produtivo, tá? Então, essa falta de concentração é o ponto crucial disso. Tá? Vai dispersando sua atenção e com isso vai ficando cada vez mais difícil de você aumentar sua produtividade. Então, quando você tem mais tarefas simultâneas para fazer também, uma outra coisa que acaba acontecendo, é mais erros. Né? Quando você não está prestando plena atenção àquilo que você está fazendo, a tendência é que você se equivoque. Você está fazendo lá um cálculo, a tendência é que você acabe mais tempo, menos tempo, errando aquele cálculo. Então, o que é que vai acabar acontecendo com isso? Pode acabar gerando erros, que vão te dar um certo retrabalho para corrigir, outros mais curtos, outros mais longos. Então, até um exemplo que eu gosto de usar, que é aquele do DARF. Você vai lá gerar o DARF para o contribuinte pagar lá os impostos federais dele, e você acaba trocando o CNPJ. Então, o valor de imposto de um você coloca no CNPJ, o outro no outro, e aí você acaba enviando trocado. Quem nunca cometeu esse erro? Né? Então, esse é um dos pontos, um dos aspectos que acaba acontecendo quando a gente está focado em tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa atenção baixa e a gente aumenta a quantidade de erros que a gente pode acabar cometendo. Então, no caso desse, pode ser um problema bem grande. Então, imagine que a diferença de imposto seja significativa, né, entre as empresas, que elas paguem esses impostos. Então, isso pode acabar gerando um problema um pouco, não impossível de resolver, mas que vai te dar uma certa dor de cabeça e um tempo que você já não tem, que você vai acabar despendendo para resolver essa situação. Tá? Então, isso também é um dos efeitos colaterais da multitarefa, que aumenta o seu índice de erro e, consequentemente, o seu retrabalho. A multitarefa também causa ansiedade. Um estudo foi realizado na Universidade da Califórnia, em Irvine, que mostra que a multitarefa ela causa ansiedade, ela afeta o nosso psicológico, afeta o nosso físico. Eles fizeram um exemplo utilizando e-mails. Né? Então, as pessoas chegavam 5 minutos de e-mail e ficavam sempre naquela ansiedade. Chegava 2, 3 tarefas para fazer, e a pessoa, enquanto estava fazendo uma, chegava outro e-mail e ela ficava preocupada com as próximas tarefas que tinha para fazer. Isso acabava impactando negativamente na produtividade dela, na tarefa que ela estava executando. Então, é algo, um efeito que acaba afetando o nosso emocional, o nosso psicológico, e faz com que a gente também renda menos. Outra coisa que a multitarefa faz você perder tempo. Por que isso? Então, você tem lá 5 coisas para fazer hoje. Você resolve, você vai fazer um pouquinho de cada coisa ao longo do dia. Então, você está fazendo a tarefa A, e aí você para executar a tarefa B. O que é que acontece nesse processo? Você vai parar a execução da tarefa A e iniciar a execução da tarefa B. O que é que vai acontecer nesse momento? Você vai ter que entender aonde que começa a tarefa B. Então, beleza, você vai lá, executa aquela tarefa B, chegando a determinado ponto você para e volta para a tarefa A, ou vai para a tarefa C. O que é que vai acontecer? Se você voltou para a tarefa A, por exemplo, você vai ter que identificar qual foi o ponto que você parou, se readaptar, para poder, a partir daí, iniciar a execução novamente, né? Dar prosseguimento à tarefa A. E assim sucessivamente. Então, se você fica o dia inteiro pulando de tarefa para tarefa, você perde muito tempo nesse processo de readaptação, de voltar para a tarefa, entender qual o contexto geral, onde foi que você parou, para daí você dar seguimento à sua atividade. Então, isso também acaba impactando muito negativamente no nosso tempo. A multitarefa também ela vai prejudicar, né? Ela vai dificultar que a gente tenha pensamentos claros. Como é que funciona isso? Quando você está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, a sua memória ela depende muito da atenção.
Então, quando você não está prestando atenção em alguma coisa, a sua memória não vai reter aquela informação. Dá um exemplo. Você conhece alguém, vai lá, aperta a mão da pessoa, dá o seu nome, ela dá o nome dela, e vocês começam a conversar, e daqui a pouco você esqueceu o nome da pessoa, você não lembra mais. Então, com problema de memória? Não necessariamente. Tá? Na maioria das vezes, você só não prestou atenção quando a pessoa disse o nome dela. Por que você não prestou atenção? Porque você estava muito preocupado em dizer o seu próprio nome para ela e acabou não prestando atenção quando ela disse o nome dela para você. Então, isso é algo que pode acabar acontecendo e trazendo para o nosso ambiente aqui de tarefas, isso também vai impactar. Então, digamos que eu estou fazendo 2 ou 3 tarefas, parei de fazer a terceira tarefa, eu estou iniciando a quarta tarefa. Mas eu estou preocupado, estou pensando na tarefa que eu deixei pendente lá, que eu tenho que voltar, que eu tenho que enviar isso ainda hoje, por exemplo. Mas esse aqui que eu estou fazendo agora é urgente, porque o cliente acabou de pedir essa informação. Então, eu estou fazendo uma tarefa pensando na outra. Então, isso vai reduzir. Então, a minha atenção não está aqui nessa tarefa, a minha atenção está na outra tarefa lá. Porque está só a carcaça no piloto automático executando. Então, e aí você vê como as coisas começam a se entrelaçar. Aí você vai ter lá o problema da falta de foco, isso vai gerar mais erros, vai gerar retrabalho, vai dificultar o pensamento claro. Então, você tem que fazer um cálculo. E aí você fica, cara, eu não estou conseguindo entender, fechar aqui na minha cabeça como que eu vou fazer esse cálculo. Porque à medida que você está ali tentando entender como é que funciona a legislação ou aquele cálculo, você está pensando em outra coisa. Então, dá aquela impressão de que não estou conseguindo entender isso aqui. Na verdade, você só não está com sua plena atenção naquela tarefa. Então, isso vai acabar prejudicando o seu pensamento, a maneira que você interage com as suas tarefas. E vai te deixar também estressado. Então, você tem muita coisa para fazer, a pressão aumenta, né? A necessidade de responder aquelas tarefas que precisam ser executadas se torna maior. Então, você necessariamente pode acabar de você ficar mais estressado, você ficar mais tenso com essa situação, além da ansiedade, né, que a gente já citou no ponto anterior. Então, observe como a multitarefa ela acaba prejudicando não só o nosso desempenho profissional, como acaba dificultando também o nosso bem-estar, prejudicando o nosso bem-estar, né? Deixando ansioso, deixando estressado, acaba impactando negativamente na qualidade do serviço que eu estou prestando. Então, isso me traz uma série de problemas que mais vão me atrapalhar do que me ajudar. Então, como que eu faço para, se eu quiser, né? Se eu quiser sair dessa multitarefa, mas me tornar um profissional produtivo, se eu quiser realmente ter um desempenho superior e não através desse caminho, porque a gente já viu que isso não vai levar você a um resultado que você espera. Na verdade, é só uma ilusão. Você imagina que está produzindo mais, mas no final das contas você está só se ocupando. Então, como é que eu paro de me ocupar sendo um profissional multitarefa e eu começo a ser um profissional verdadeiramente produtivo? E aí, para a gente fechar essa visão geral da multitarefa, eu gosto de usar uma analogia, que é a analogia do carro. Você está lá no seu trabalho, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, e aí você vai se preparar para ir para casa. E aí você recebe a ligação de alguém te pedindo para passar na padaria para comprar pão, e você sai e vai em direção à padaria comprar o pão. Aí, de repente, alguém te liga e te pede para passar na farmácia para comprar um remédio de dor de cabeça. Aí você abandona aquele caminho em direção à padaria e vai em direção à farmácia. Daqui a pouco você lembra que o seu carro está precisando abastecer. Você larga aquele caminho e vai para o posto de gasolina para abastecer. Então você vai o tempo todo ao longo do caminho mudando de tarefa. Seu objetivo é chegar em casa. Só que você tem algumas coisas para fazer ao longo do caminho, entre sair do seu trabalho e chegar em casa. E você simplesmente vai mudando de tarefa, mudando de objetivo ao sabor do vento. Então, isso é algo incomum de acontecer. Normalmente a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente pensa, cara, a gasolina está cara, eu preciso planejar minha rota, preciso saber tudo que eu tenho para fazer e a partir daí eu vou traçar qual o melhor caminho para eu executar essa tarefa. Você não para, senta, coloca num papel para se planejar, você simplesmente pensa como é que você vai fazer e vai e executa. Por quê? Porque você não quer desperdiçar sua gasolina toda, você não quer desperdiçar lá o equipamento, né, o seu carro de maneira improdutiva. Então, a mesma coisa acaba acontecendo com a gente no nosso trabalho no dia a dia. Então, a gente não tem essa visão de que
o meu combustível é escasso, né? Então, qual é a nossa gasolina? O nosso tempo é o bem mais precioso que você tem. Só que a gente não dá a mesma importância que a gente dá, por exemplo, à gasolina. Talvez porque a gente não pague em dinheiro, né? Para poder usufruir daquele tempo. Então, como ele é de graça, digamos assim, né? Você tem as 24 horas do dia, você acaba não tendo muito critério sobre como que você vai utilizar essas suas horas. E aí você acaba pagando isso, né? Pagando esse tempo que você está desperdiçando de outras maneiras. Como? Com estresse, com ansiedade, com erros no seu trabalho, tendo que ficar até mais tarde no escritório, finais de semana, feriados. Então, tudo isso são formas de você pagar pelo tempo que você não está sabendo utilizar. Da mesma forma que você tem que comprar mais gasolina, se você fica andando aleatoriamente assim pelas ruas, você acaba pagando a mais, né, do seu tempo para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, como que eu faço para eu sair dessa corrida aí de rato, né? De roda, e eu começo a verdadeiramente ser um profissional mais produtivo e com isso começo a ter mais consciência, mais controle do meu tempo para eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, como eu falei lá no início da nossa live, é, bom, se você não tem controle, né, do seu tempo, se você dispersa, você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você não tem, isso quer dizer que você não tem um planejamento. Então, assim, você não sabe muito bem as suas tarefas estão dispostas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que seja. Então, qual é a primeira coisa que eu vejo que seria importante se fazer é você ter um cronograma de atividades. Tá? Como é que funciona esse cronograma de atividades? É algo bem simples de fazer. Você pode aplicar hoje aí mesmo, ao final dessa live, e já começar a colher os resultados e os benefícios disso já amanhã, por exemplo, aí no seu trabalho. Então, o que é um cronograma de atividades? Então, é um documento, uma planilha que você pode usar, uma planilha Excel, uma planilha no Google Sheets. Né? Eu aconselho que você use o Google Sheets, porque lá em nuvem você pode colocar lá no seu WhatsApp ou em algum link no seu celular, você pode acessar ela e verificar tudo que você tem para fazer ao longo daquele dia, ao longo do mês, ao longo da semana, e vai ficar o seu critério. Mas o que é que eu sugiro que você faça? No começo do mês, você vai pegar essa planilha e você vai colocar em cada coluna uma data. Então, lá, dia 1, dia 2, dia 3, e coloca embaixo disso o dia da semana. Então, você acabou de criar uma espécie de calendário. E esse calendário vai te ajudar a organizar o seu tempo, a começar a te fazer enxergar como que está distribuída as suas atividades ao longo do mês. Quando você fizer isso, vão acontecer duas coisas. A primeira coisa que você vai notar é que ao longo do seu mês vão ter dias que você vai estar abarrotado de trabalho. Tem muita coisa para você fazer. E aí, nesses dias, você vai perceber. Essa é a primeira coisa que você vai perceber. A segunda coisa que você vai perceber é que vão ter períodos do mês que são muito mais tranquilos. Talvez você não tenha nem nada para fazer. Não falo nada para fazer, tipo nada de crucial, de importante para fazer. E aí o que vai acontecer? Você vai ter agora a oportunidade de olhar para o seu mês de atividades de uma maneira muito mais clara. E aí você vai mapear quais são as coisas mais importantes que você precisa fazer e você vai ter a capacidade de se planejar para entregar essas coisas no prazo, não necessariamente no dia, né, do que tem que enviar, mas com uma certa antecedência. E as atividades, aqueles dias que estão abarrotados de trabalho, você vai começar a enxergar, cara, eu acho que eu consigo pegar essa atividade aqui, lá de 8, 9 que eu tenho que fazer naquele dia, e trazer para um dia que eu não tenho muita coisa para fazer, que não tenho nada muito importante para fazer. Então você vai começar a realocar suas atividades dentro desse cronograma e você vai começar a enxergar de uma maneira muito mais clara tudo que você precisa fazer ao longo do mês. Então isso por si só já vai te dar uma tranquilidade muito maior. Então basicamente é criar uma planilha, uma coluna para cada dia do mês e eu vou alocando lá as minhas atividades. E aí, todo dia eu vou observando aquilo, vou executando aquilo que precisa ser feito e vou ticando, vou dando o meu ok ali no meu cronograma. Então isso aí já vai começar a te gerar um pouco de tempo livre. Porque quando a gente não tem essa visão, não tem essa organização, o que é que acontece? Eu antes disso, eu usava um caderninho, que é o caderninho que eu usava para fazer minhas anotações das atividades que eu tinha para fazer. Então, eu colocava lá no caderno as coisas que eu tinha para fazer, eu ia fazendo e ia arriscando.
Só que, no dia que eu fiz lá as coisas que eram para fazer naquele dia que eu estabeleci como objetivo, e sei lá, eu terminava mais cedo, eu ficava preocupado de, cara, eu vou pegar outras, vou adiantar as coisas que eu tenho nos outros dias para fazer, porque senão pode ser que não dê tempo lá na frente, porque fica muito sobrecarregado. E aí todo dia isso acabava se repetindo, né? Começava a trabalhar cedo e a terminar bem tarde da noite, usando essa estratégia. Quando eu comecei a usar esse cronograma, eu comecei a enxergar de uma maneira muito mais clara o que eu tinha para fazer e ter uma visão de mais médio prazo, né? Então, longo prazo dentro de um mês, digamos assim, né? Então, tudo que eu tenho para fazer ao longo daquele mês. Isso permitiu que eu me planejasse muito melhor. Inclusive, ter mais tempo para poder fazer uma caminhada, para poder cuidar de mim, para ler um livro, para assistir um filme, né? Coisas que antes eu não conseguia fazer porque eu estava o tempo todo preocupado com a próxima tarefa que tinha para fazer, com a próxima tarefa que tinha para fazer, porque se eu não focasse, se eu não aproveitasse aquele tempo para resolver aquele problema, pode ser que eu não tivesse esse tempo mais lá na frente. E aí, quando você coloca isso no papel, fica muito mais claro o real tempo que você tem para trabalhar, e aí você vai começar a executar de acordo com o seu planejamento. Uma terceira coisa que pode acontecer nos primeiros dias, quando você estiver utilizando essa estratégia, de você terminou sua atividade, você tá acostumado a todo dia sair do escritório 8, 9 da noite. E aí, nesse dia, deu 6 da tarde, você, cara, já terminei tudo que eu tinha para fazer hoje. E você tem aquela sensação de que, cara, estou esquecendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Por que isso acontece? Porque você está quebrando um padrão. Tá? Você está acostumado a fazer isso todo dia e, de repente, não tem mais essa necessidade de você todo dia ficar até mais tarde no escritório, por exemplo. Então, quando isso começa a acontecer nos primeiros dias, é natural que você estranhe. Tá? Mas vai dar tempo, sim, de você executar todas as suas tarefas ao longo do mês. Dá um exemplo que aconteceu comigo. Então, antes de eu utilizar esse cronograma, de eu planejar a minha tarefa do mês inteiro, então, você senta assim uma hora no começo do mês, uma hora e meia no máximo, e você consegue organizar tudo que você tem para fazer ao longo daquele mês. Então, antes de eu utilizar essa estratégia, como é que funcionava? Eu normalmente enviava as minhas declarações muito em cima do prazo, porque não dava para enviar antes, porque eu estava tão atarefado que eu não conseguia enviar antes do prazo. Não, né? Às vezes eu enviava 2, 3 dias, um dia antes do prazo, mas era sempre por ali naquela região. Mas quando eu comecei a colocar isso, a planilhar, organizar os dados que eu tinha em mãos, que eu tinha disponíveis, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver que eu poderia entregar muito antes. Então, esse mês, por exemplo, eu consegui entregar todas as minhas obrigações fiscais, né, do dia 15 para frente, antes do dia 15. Então, até o dia 15 eu já tinha entregue tudo. Por quê? Porque eu tinha uma visão clara de tudo que eu tinha para fazer ao longo do mês. Eu tinha alguns dias que eu tinha uns buracos. Eu falei, cara, eu vou trazer tudo que eu tenho da segunda quinzena para cá, e aí eu já fico livre dessas coisas. Eu fico despreocupado ao longo do mês. Essa semana eu estava até me lembrando disso. Cara, sabe que eu enviei o SPED fiscal? Já tem tanto tempo, né, que eu não estou me envolvendo com isso, né, de preparar a declaração para enviar. Já acostumaram a fazer isso todo mês, que eu estranhei. Falei, cara, eu acho que eu esqueci de enviar o SPED. Eu falei, não, cara, eu já enviei lá no dia 13. Então, consegui fazer minha tarefa, que era para fazer na segunda quinzena, na primeira quinzena. Porque eu não tinha tempo? Não, porque eu simplesmente estava tão na correria buscando coisas para fazer, como eu falo, me ocupando, que eu acabei esquecendo de, cara, eu vou focar minha atenção em produzir primeiro. Então, eu começo meu dia hoje, eu olho no cronograma e vejo, cara, eu preciso produzir isso, isso e isso hoje. Eu vou focar minha atenção o máximo possível em atingir aqueles objetivos. Nem sempre vai dar, vai ter dias que realmente você tem coisas que aqui acabam acontecendo, né? De maneira que você não tinha como prever e você acaba não conseguindo lidar com aquela tarefa. Mas pelo menos você tem noção daquilo que é mais importante fazer e você sabe o que vem a seguir. Então, cara, hoje não deu para fazer isso, isso era muito importante e eu vou deixar para fazer amanhã. Mas amanhã eu sei que tem mais X coisas que são importantes fazer. Só que aí você, como eu falei, né, que era da segunda quinzena, eu trouxe para a primeira. Então, mesmo que eu não conseguisse executar ali onde eu tinha planejado, ainda tem uma margem muito grande para poder resolver, para poder correr atrás desse prejuízo e resolver o meu problema. Então, é uma excelente maneira de você conseguir gerar um pouco mais de tempo livre aí na sua rotina. Simplesmente organizando as coisas que você tem para fazer. E aí, depois que você gerar, né, esse tempo extra aí na sua rotina, você conseguir se organizar e cuidar melhor do seu tempo, o que é que você vai fazer? Então,
Muito poucas pessoas entendem o tempo como um recurso que a gente precisa investir para poder ter o retorno. Então, o que é mais comum? A gente acabar gastando o nosso tempo. Então, a gente tem tempo. O que a gente não tem muitas vezes é essa visão de gerir o meu tempo, de investir meu tempo para ele retornar. Então, o que é que eu quero dizer quando eu falo de investir o seu tempo? Estou falando de você gastar o seu tempo e a sua energia em atividades, em coisas que vão te gerar mais tempo. Então, é mais ou menos parecido com o raciocínio do dinheiro. Então, a maioria das pessoas gastam o dinheiro que elas ganham, né? Trabalham o mês todo, suam para ganhar aquele dinheiro, nem recebe o dinheiro hoje, amanhã já gastou o dinheiro quase todo. Paga conta, depois o que sobrou já saiu gastando e passa o resto do mês lá na pindaíba. Então, com o tempo acontece a mesma coisa. A gente gasta muito o nosso tempo e a gente acaba não investindo. Você não precisa investir o seu tempo inteiro. Isso é a mesma parte do seu tempo, é a mesma coisa do seu dinheiro. Então você não precisa pegar o seu salário inteiro e investir. Mas, cara, pega lá um 10% do seu salário, 5% do seu salário e investe em alguma coisa para você ter um retorno lá na frente, né? Então, com o seu tempo é a mesma coisa. Só que no caso do nosso tempo, na minha visão, ainda é mais poderoso do que o dinheiro. Porque eu invisto o dinheiro e só vai voltar dinheiro. Eu consigo converter esse dinheiro em algumas outras coisas, mas para ser algo mais palpável, eu preciso ter muito dinheiro. No caso do tempo, eu tenho mais tempo, eu consigo investir em diversas coisas. Eu consigo investir, por exemplo, em estudar a legislação, eu poder me tornar um profissional melhor, e com isso aumentar o meu rendimento. Então, eu consigo transformar dinheiro, tempo, em dinheiro. Eu consigo transformar tempo em saúde, por exemplo. Cara, eu vou agora usar esse tempo para cuidar da minha saúde, para fazer uma atividade física. Eu vou usar esse tempo para dar mais atenção aos meus filhos, à minha esposa, à minha família. Então, você consegue converter esse tempo em outras coisas que você deseja. E uma das coisas que você deveria fazer com o seu tempo é investir ele em gerar mais tempo para você. Como você vai fazer isso? Então, você vai aprender a executar suas rotinas do dia a dia de trabalho de forma mais rápida. Então, primeiro, se organizo lá as minhas rotinas, coloco as coisas mais importantes estrategicamente ali dentro do meu cronograma. Executo isso, eu já consegui ganhar um pouco mais de tempo. E aí agora eu começo a focar minha atenção e entender como funcionam as rotinas que eu tenho no dia a dia, as minhas tarefas, e executar essas tarefas de uma forma ainda mais eficaz, de uma forma ainda mais eficiente, que é o que eu chamo de transformar horas de trabalho em minutos. Então, se eu consigo pegar uma tarefa que eu demoraria normalmente 5 horas para fazer, eu consigo executar essa tarefa em 5 minutos, em 10 minutos, cara, eu já ganhei umas 4, 5 horas do meu tempo. Então, eu vou conseguindo espremer, né, retirar cada vez mais desempenho do tempo que eu tenho de atividade no meu dia, e com isso eu ganho mais tempo para poder me aprimorar profissionalmente, para poder analisar as informações do meu cliente, para passar informação de maior qualidade para ele, e com isso eu consigo me destacar profissionalmente, alcançar lá aqueles três objetivos, né, que eu coloco para mim como meta dentro da profissão tributária, que é produzir mais, trabalhando menos, aumentando o próprio salário e obter reconhecimento profissional. Então, o caminho para você atingir isso, né, para você conseguir encontrar tempo para investir em você mesmo, investir em você ter mais tempo, investir em você aumentar seu salário, ter reconhecimento profissional, que eu enxergo é isso. É você enxergar a questão da multitarefa. Cara, entendi que isso aqui não vai me trazer aquilo que eu imaginava que me trazia. Então, vou mudar minha abordagem. Então, ao invés de eu focar em fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu vou focar em fazer uma coisa de cada vez, mas vou fazer uma coisa bem feita, uma coisa focada. E aí eu vou começar a ter um desempenho muito melhor. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como que isso acontece, como que isso é verdadeiro. Então, muitas vezes a gente trabalha lá o nosso dia a dia, no escritório, e um belo dia eu preciso sair mais cedo. Então, naquele dia que eu tenho que sair mais cedo do escritório, o que é que eu faço? Eu chego no horário normal e eu começo a focar naquilo que tem que ser feito. Cara, eu estou aqui, cheguei no escritório, hoje eu sei que eu tenho que enviar um post de, sei lá, de 5 clientes, eu tenho que enviar o externo fiscal de não sei quantos clientes também. O que é que você vai fazer nesse dia? Cara, você vai dar foco absoluto naquilo. Você não vai perder tempo olhando e-mail, fazendo ligação, mexendo no Instagram, no WhatsApp. Você vai focar naquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque você sabe que no meio-dia você tem que sair, que você tem que ir no médico, que você tem aquele compromisso que é importante para você, que você não pode se atrasar, que você não pode faltar. Então, normalmente, você demoraria o dia inteiro para fazer aquelas mesmas coisas, mas nesse dia que você precisa sair mais cedo,
você consegue colocar foco e fazer 8 horas de trabalho em 4, em 5, em 6 horas. Então, isso é um poder que a gente tem e que a gente não está aproveitando da melhor forma possível. Então, não necessariamente você tem que chegar na empresa e estar 100% focado no todo, porque isso é difícil de fazer também. Mas, uma vez que você consegue organizar a sua rotina, estruturar ela, fica muito mais fácil de você encontrar um tempo para investir naquilo que é importante. E aí, como que eu faço para dar esses primeiros passos? Se você quiser aprender a extrair essa performance extra, transformar a hora de trabalho em minutos aqui no meu dia a dia de trabalho. Então, uma coisa que eu aconselho você a fazer é começar a ficar atento em quais são os gargalos, quais são os problemas que tem no seu escritório, que tem no seu dia a dia de trabalho. Uma vez identificando isso, você vai começar a estabelecer ou criar planejamentos, né, com o objetivo de criar um plano para resolver esse problema. E por fim, você vai pegar esse plano e vai implementar. Então, entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2021, eu vou estar ministrando um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar você a fazer justamente isso. Como que aplica esse método, como que eu defino um problema, mapeio um passo a passo e implemento essa solução para conseguir transformar horas de trabalho em minutos. Então, se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é muito simples, é muito fácil. Você vai clicar no botão, no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou lá no link da bio do Instagram. Entrar na página de inscrição, deixar lá o seu e-mail. Na página seguinte, a página do Obrigado, vai ter um botãozinho verde que você pode clicar para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou estar lá passando as informações sobre tudo que vai acontecer durante o evento. Então, nesse evento, o objetivo é que você entre nele e você saia transformado, que você saia de lá um profissional e sabe como transformar horas de trabalho em minutos. A gente vai fazer, pegar um problema muito recorrente dentro da área fiscal tributária, que é a conferência do movimento fiscal. Tá? Eu gasto, tem cliente meu que demorava 3 dias para conferir se as notas estavam lançadas no sistema dele. E hoje ele consegue fazer isso em menos de 5 segundos. Por quê? Porque a gente criou uma estratégia, criamos um plano e desenvolvemos uma solução para transformar esses 3 dias de conferência em alguns segundos. Eu vou mostrar exatamente como que você também pode fazer isso, utilizando recursos que você já tem instalado no seu computador. E de 6 a 10 de dezembro a gente vai construir isso juntos. Você vai terminar esse evento sabendo construir esse tipo de solução você mesmo aí no seu computador. Tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, clica lá, faz a sua inscrição e eu espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo conteúdo. Até lá. Tchau, tchau.